Oi, gente, bom dia. Hoje já é o dia 5, 4 da viagem, não sei dizer pra vocês. Eu queria dizer que esse lugar é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu queria que tivesse esse sistema de trem que tem aqui em todos os lugares, principalmente em Ribeirão Preto, que é onde eu moro, porque é maravilhoso. Eu nasci pra andar de trem e eu não tô vindo falar muito aqui com vocês porque eu tô tentando aproveitar mais o momento. Mas saibam que eu estou gostando muito e eu tô gravando muito vídeo, tanto que eu já ocupei uma conta inteira minha no Drive e eu tô indo pra segunda. Então saibam que eu valorizo vocês. Eu sei que meu pé está arrasado de tanto que eu andei, vou andar muito hoje, muito amanhã. E veremos o que vai dar no final disso tudo, né, more? Ele também está sem pé. Let's go! Sim, gente, nesse dia eu decidi focar no look usando essa bota alta lindíssima, mas eu não sabia que no final do dia meu pé nem existiria mais. Chegamos no parque onde a gente passou uma manhã bem gostosa e calma, porque eu sinto que quando a gente tá rodeado de árvores, natureza, dá uma paz interior no coração. Além de o parque ser muito grande, ele tinha sua flora bem rica, com árvores e flores japonesas e até alguns animaizinhos que ficavam cantando pra lá e pra cá. A gente viu lugares desde onde os militares ficavam daquela época até onde o próprio imperador ficava, casas de chá, foi muito gostoso. Acabei comprando uma bolachinha da loja de conveniência, porque como a gente não tomou café da manhã e não achou nenhuma cafeteria antes de chegar no parque, eu já tava começando a ficar um pouquinho mal com fome. Depois de passear bastante por uma parte mais tradicional japonesa, a gente pegou a estação de trem e foi direto para Ginza, um dos maiores centros comerciais do Japão. O nosso próximo ponto do roteiro era dentro de um dos shoppings de lá, então a gente entrou e desbravou um pouco o shopping antes de almoçar. Eu sempre tive vontade de experimentar esses pães, então eu peguei um para poder ver como era realmente. Inclusive, acho que essa foi a refeição mais saudável da viagem. Como ainda tinha um tempinho antes da nossa atração que era agendada, a gente desceu lá no subsolo do próprio shopping, que é onde normalmente ficam feiras, com comidas, com doces, então a gente pegou um docinho. Chegou então a hora da gente ir no Art Aquarium e sim, gente, a gente acabou indo em vários aquários porque não é algo que tem muito na nossa cidade e foi muito legal. Esse aquário tinha uma pegada diferente do que eu fui no outro vlog, porque ele focava na parte mais artística, e na temporada que a gente foi era com a temática de flores, então eu adorei. Foi uma experiência muito legal ver esses aquários diferentes e ornamentados com flores, então é uma experiência singular para você ir.
Eu acho que essa foi a parte mais doida, mas também a que eu mais gostei. Era muito legal porque cada ala que você entrava eram alguns aquários diferentes com luzes que complementavam mesmo o ambiente. Finalizando a nossa visita pelo Art Aquarium, a gente continuou dando voltas por Ginza porque a nossa próxima atração não era muito longe, mas era bem mais tarde. A gente passou em lojas de carros, que segundo meu namorado, esses carros são bem famosos. A gente passou por lojas de câmeras, de roupas, dividindo um pouco o gosto pros dois. Uma coisa bem diferente da cultura deles é que eles também não podem entrar com o sapato dentro dos provadores. Eu acho isso legal porque ajuda a não sujar tantas roupas, mas ao mesmo tempo no frio dava uma preguiça de tirar. Chegamos então ao nosso próximo destino, que era o Team Lab Borderless. Ele é muito famoso e ele tem duas unidades. Existe o Team Lab Planet e o Borderless, mas o que a gente foi esse segundo. Foi uma experiência muito legal e muito doida, porque cada sala que você entrava tinha uma animação, uma ilusão diferente. Então, cada sala tinha uma temática, uma luz, uma organização diferente e o mais legal é que elas mudavam conforme o tempo. Então, a sala que você entrou no começo não estava com a mesma ilusão quando a gente chegava lá de novo. Dentro desse lugar tinham algumas salas especiais que eram mais difíceis de achar. Então essa sala pra mim foi a mais especial, a que eu gostei mais entre todas elas. Essa sala também era maravilhosa e me lembrou muito aquela sala de memórias do Divertidamente.
Saindo da atração, a gente acabou jantando no shopping mesmo e a gente comeu esse tonkatsu maravilhoso que por mim eu comia todos os dias da minha vida. Eu tô viciada nessas bebidinhas de máquina. Graças a Deus no Brasil não tem, senão meu dinheiro ia tudo nisso. Né, amor? Voltamos então pro nosso hotel exaustos de tanto andar e eu com o pé latejando de tanta dor, então eu coloquei esse negocinho que ajuda a melhorar a dor no pé, organizei as coisas pro dia seguinte e fui dormir. Acordamos com esse lindo nascer do sol, nos arrumamos porque hoje a gente ia ter uma excursão. Hoje é Monte Fuji! Fomos então nas famosas lojas de conveniências Combinis pra tomar o café da manhã e eu já amo esse bolinho aqui na minha cidade, então é claro que eu ia provar lá também. Finalizando o café da manhã, a gente começou o nosso trajeto pelos trens para poder chegar no ponto de referência que a gente ia se encontrar com o restante do pessoal para a excursão. Uma vez dentro do ônibus, a gente começou a ir para o Monte Fuji. A gente não iria subir ele, claramente, mas a gente ia em vários pontos de referência para poder ter uma visão boa do monte. Uma parte legal também da excursão é que a gente teve uma guia muito engraçada que foi conversando com a gente o trajeto inteiro, dando informações, fazendo piadinhas em inglês e foi muito legal. Chegamos então ao primeiro ponto turístico com uma visão maravilhosa do Monte Fuji. Ele era um parque com um rio e que tem uma vista maravilhosa. Logo ali na entrada principal já tem umas construções com lojinhas, é claro, porque eles adoram vender coisas para turistas e com esses sorvetes maravilhosos e de sabores assim, totalmente diferentes. O sabor que eu peguei foi de lavanda e ele é muito gostoso porque lembra como se fosse um sorvete de baunilha, só que mais forte. A gente ficou no parque por volta de uns 50 minutos até voltar pro ônibus pra gente ir pro nosso próximo destino. Ele era uma loja de conveniência que tem uma vista muito bonita do Monte Fuji, então a gente aproveitou para pegar uns docinhos e eu comprei um gloss maravilhoso lá. Em seguida, a gente fez a nossa parada do almoço nesse restaurante super fofinho que tinha uma comida bem gostosa. Gente, hoje o look está lookando, o cabelo está cabelando, entendeu? Então tá tudo bem, né? Eu vou ser a primeira pessoa a falar paralelepípedo esquerdo macho em frente ao Monte Fuji. A nossa próxima parada foi em um centrinho muito fofo. Ele era como se fosse um vilarejozinho com vários lugares e foi muito legal. A gente ficou por lá por volta de uns 40 minutinhos, então deu pra dar uma olhada em tudo.
E é claro que a gente não podia deixar de ir nesse santuário que é super famoso e também que tem uma vista maravilhosa. É nesse lugar que você vê aquelas escadas gigantescas e que você tem que subir para um lugar bem alto para poder fazer suas preces e ter a vista maravilhosa daquele pagodá com Monte Fuji de fundo. Eu saí apaixonada por essa construção. Para você fazer as suas preces, primeiro, é claro, você tem que lavar as suas mãos e a sua boca, igual eu mostrei no último vídeo. E então fazer 2 reverências, bater palma 2 vezes, fazer a sua oração, a sua prece e fazer uma última reverência. Tomei um chazinho e foi aí que a gente se despediu do Monte Fuji e também da excursão. Como ainda tinha um tempinho de sobra quando a gente chegou, a gente aproveitou para dar uma volta por Shinjuku, que seria um lugar onde a gente iria mais pro final da viagem. Comemos os lanches diferentes de lá, então aproveitei para pegar sabores assim bem diferentes e eles são bem gostosos também, baratos e eles são bem menores que os do Brasil. Os que eu peguei foi de frango com molho teriyaki e com molho de laranja. Voltamos então pro hotel e fomos dormir porque no dia seguinte a gente ia para outra cidade. Novamente, acordamos com uma vista maravilhosa, então a gente aproveitou para arrumar as nossas coisas, já que a gente ia se despedir do primeiro hotel e tomar o café da manhã. Se um dia você for pro Japão, por favor, come esse donuts de loja de conveniência, que ele é simplesmente o donuts mais gostoso que você vai comer na sua vida. Fomos então para a estação com nossas malas pegar o trem-bala, que pra quem não sabe é um trem e um meio de locomoção muito famoso do Japão porque ele vai muito rápido. Esse dia a gente ia passar em vários trens, então fizemos a nossa primeira parada porque a nossa próxima estação seria a de Matsumoto. A gente teve que esperar quase 1 hora nessa estação, porque como eram trens para outra cidade, em uma cidade menor, eles passavam com menos constância. O Yuki foi doido e pegou sorvete no frio que tava. Dessa vez, o trem que a gente pegou foi o expresso, então ele fez algumas paradas e a gente chegou em Matsumoto só por volta da hora do almoço. O mais legal de ir para outra cidade é que a gente via o ambiente em si mudar, então a gente via mais casas e dessa vez a gente viu bastante local com gelo, com neve. Assim que chegamos, o amigo do avô do meu namorado ajudou a gente a conhecer um pouco a cidade de Matsumoto e posteriormente levou a gente na casa da família do meu namorado. Foi uma das experiências mais legais conhecer uma cidadezinha menor e bem tradicional mesmo do Japão. E o mais legal de tudo é que a gente foi lá para as bordas assim da cidade para poder ver neve. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, então eu fiquei igual criança brincando para lá e para cá com a neve.
Depois de fazer o check-in no hotel lá pro finalzinho da tarde, eu queria mostrar isso pra vocês porque eles sempre entregam muitas coisas de autocuidado e eu acho isso maravilhoso. Aproveitamos também para lavar um pouco de roupa que a gente usou ao longo da viagem e fomos explorar um pouco a cidade ao redor. Passamos então por esse mini shoppingzinho e vimos um supermercado, então a gente aproveitou para ir lá comprar algumas comidinhas e também conhecer um pouco sobre como é esses supermercados lá no Japão. Voltando pro hotel, a gente recolheu a nossa roupa de novo e fomos esquentar as comidas que a gente comprou na lojinha de conveniência e no supermercado. Foi um jantar bem básico e improvisado, porque a gente queria tirar esse dia pra descansar e só ficar no quentinho do hotel porque tava muito frio. No dia seguinte, a gente acordou, arrumou as coisas e fomos tomar o café da manhã do hotel. Uma coisa que eu mostrei pra vocês é que lá eles sempre dão um guardanapo meio molhado, seja quente ou gelado, dependendo da época do ano, pra você poder lavar as suas mãos antes de fazer a refeição. Oi gente, hoje já é o dia 7 ou 8 da viagem e ontem eu acabei não gravando nada porque ontem a gente teve meio que uma experiência tradicional japonesa, que a gente veio pra cidade do vô do meu namorado. Caso vocês não tenham percebido, ele tem uma leve descendência asiática, né? É. Por mais que ele pareça bem brasileiro. E aí a gente veio visitar a cidade dele, foi muito legal. Na verdade, a gente saiu de manhãzinha, bem cedinho do hotel pra poder pegar os trens, porque é um pouquinho longe. E aí, quando a gente chegou aqui perto da cidade, né, na estação de Matsumoto, o amigo do vô dele levou a gente pra conhecer o castelo de Matsumoto e foi muito bonito. Eu só fiquei com vergonha de gravar, né, gente, porque estavam com outras pessoas ali. E aí eles são mais senhores e tradicionais e afins. Eu falei, tá, não vou ficar gravando a vida deles, né, também. O legal que eu achei também é que a gente tem que tirar o sapato pra poder entrar dentro do castelo, do templo, do museu. Então eles acabam preservando mais o lugar assim, sabe, por não entrar com um sapato, essas coisas assim. Aí depois a gente veio pra Umachi, a gente foi direto pra casa da família dele e, gente, que pessoas fofinhas, que legal que foi. E aqui é bizarro porque eles não servem uma comidinha pra você, eles servem um banquete. Eu contei e eram 11 pratos diferentes. Sabia, amor? É porque era visita também. É, eu acho muito legal porque eles são muito receptivos aqui, sabe? E aí, a senhorinha era muito fofinha, eles ficavam tentando usar o tradutor pra falar com a gente, foi muito legal mesmo. O pai, né, ali da família, ele foi levar a gente pra ver neve, e aí eu vi neve pela primeira vez. Inclusive, hoje de manhã, deu uma nevadinha, mas tipo assim, foi bem fininha, sabe? Mas eu vi neve cair, que é o que importa. E aí, como hoje ia ser um dia assim, mais de descanso e tal, a gente veio, deixou as coisas no hotel, saiu pra dar uma voltinha, né? A gente foi no mercado comprar alguma coisa pra jantar. Agora, acordamos, tomamos o café da manhã, que novamente, não é um café da manhã, não é um pãozinho com manteiga, é simplesmente um prato de comida. E eu achei isso muito legal, porque a gente vai demorar pra chegar agora em Tóquio de novo, e aí é bom que eu consegui comer bem pra poder aguentar até lá. E a gente vai comprar malas, porque não tá cabendo mais nada na nossa mochila, na nossa mala. Ainda mais que aqui tem uma tradição de sempre que um visita o outro e tal, dar comidas. Então a gente tá com mais comidas ainda dentro das mochilas. Principalmente porque amanhã eu vou na Disney. Pra quem não sabe aqui, quem caiu de paraquedas, né, no canal, eu trabalho com personagens, eu trabalho fazendo princesas, então a Disney pra mim é tipo, uou! E aí eu vou lá amanhã, eu tô muito feliz. Eu vou deixar aqui alguns vídeos da época que eu postei. Eu não posso postar mais hoje em dia, mas postei uma época e aí vocês podem dar uma olhada mais ou menos como eu trabalho. É muito legal, é muito legal. E eu tô muito animada pra Disney, agora eu vou. E eu não tô com a mesma roupa, tá, gente? Eu troquei a calça, é só porque aquele sobretudo é muito quentinho.
Fizemos o check-out no hotel e fomos para a estação que ficava na frente dele. Foi muito legal conhecer essas estações menores assim, bem de cidadezinha pequena, porque elas são mais práticas. Começamos então novamente a nossa saga nos trens, porque como vocês viram, demorou bastante pra gente chegar na cidade e foi também tão complicado igual pra gente voltar pra Tóquio. Chegamos em Tóquio um pouco depois da hora do almoço, então deixamos as malas no hotel e fomos comer em um restaurante que tinha na própria estação perto do hotel. Como a gente ainda tinha uma tarde inteira pela frente, a gente aproveitou então para ir conhecer outros lugares. Fomos então novamente pra Ginza, gente. Sim, parece que a gente foi muitas vezes lá, mas é porque como a gente não tirou um dia inteiro pra esse bairro, a gente aproveitou pra quando a gente tinha dias assim, meio entrecortados, colocar ele no roteiro. Quando a gente estava montando o roteiro, eu vi essa loja no TikTok que chama Loft e ela é simplesmente maravilhosa. Ela é gigante e tem assim, lembrancinhas maravilhosas. Eu por mim teria levado tudo, mas infelizmente não dá. Na janta, aproveitamos para comer gyoza, que era uma comida que eu queria muito comer e olha o tamanho disso, gente. Foi simplesmente maravilhoso e só depois eu descobri que o restaurante tinha estrela Michelin. Passamos então no McDonald's porque meu namorado queria comer um lanche de café da manhã no dia seguinte e foi muito legal porque deu para ver que tem muitos lanches diferentes. Voltando, a gente fez o check-in no hotel e eu coloquei esse pijama super fofo porque lá eles têm a tradição de sempre ter um pijama que o hotel entrega pra você. Aproveitei também pra no fim experimentar essas bebidas diferentes que eu vi o pessoal fazendo esses combos no TikTok, mas assim, essa bebida rosa era muito boa, mas a outra ela era tipo uma gelatina quase líquida, então foi um pouco esquisitinho. Toda noite eu ligava para os meus pais para contar para eles como foi o dia, então eu fiz isso e logo depois fui dormir porque no dia seguinte ia ser um dia muito especial. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir para ver os próximos vídeos da viagem. Um beijo e até a próxima!